Muitas pessoas atravessam a vida sem viver de verdade. Elas existem, respiram, trabalham, seguem a rotina, mas por dentro estão cansadas, frustradas e presas. Não porque lhes faltou oportunidade, talento ou inteligência, mas porque nunca aprenderam a enfrentar a batalha mais decisiva que existe, a batalha da mente. A mente é um território poderoso. Os pensamentos que você alimenta todos os dias têm força suficiente para construir ou destruir o rumo da sua vida. O que você acredita a seu respeito acaba se tornando o filtro pelo qual você enxerga o mundo, as pessoas e até Deus. E muitas vezes essas crenças começaram muito cedo. Talvez, em algum momento da sua infância ou adolescência, alguém tenha dito, direta ou indiretamente, que você não era bom o bastante, que não tinha valor, que não importava, que nunca daria certo. Talvez não tenham sido palavras claras, mas atitudes, comparações, rejeições ou silêncios. E mesmo que essas mensagens fossem falsas, se você as aceitou como verdade, elas passaram a moldar suas decisões, seus medos e seus limites. A mente não exige que algo seja verdadeiro para agir como se fosse. Basta que seja acreditado. Uma mentira repetida e acolhida com o tempo passa a governar comportamentos, emoções e escolhas. Por isso, tantas pessoas ainda hoje vivem baseadas em informações erradas sobre si mesmas, carregando feridas antigas como se fossem fatos incontestáveis. Mas existe um chamado claro para a transformação. A mudança começa quando a forma de pensar muda. A vida não se transforma primeiro por fora, mas por dentro. Os pensamentos controlam atitudes e as atitudes constroem destinos. Se nada muda na mente, nada muda de forma duradoura na vida. A verdadeira renovação não acontece apenas quando circunstâncias melhoram, mas quando a mente é restaurada. E é exatamente aí que Deus deseja agir com profundidade. Muitas vezes, o nosso maior desejo é que Deus mude tudo ao nosso redor. Queremos que Ele remova os problemas, alivie a dor, acabe com o sofrimento, cure as feridas e resolva imediatamente aquilo que nos incomoda. E Deus se importa com tudo isso, sim. Ele vê cada lágrima, conhece cada luta e não é indiferente às nossas dores. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo. Antes de transformar situações, Deus quer transformar pessoas. Antes de mudar circunstâncias externas, Ele deseja restaurar o que está acontecendo dentro de nós. Porque, se o interior continuar quebrado, mesmo um cenário perfeito se tornará insuportável com o tempo. Deus está muito mais interessado em renovar a mente do que apenas ajustar o ambiente. Afinal, nada muda de verdade enquanto a forma de pensar permanece a mesma. Uma mente não renovada é capaz de sabotar até as maiores bênçãos. Por isso, a transformação real começa quando pensamentos antigos são confrontados e substituídos. Não existe mudança duradoura sem mudança de mentalidade. Não existe avanço verdadeiro sem uma renovação interna. A vida só começa a se alinhar quando os pensamentos começam a ser curados. Enquanto a mente permanece presa aos mesmos padrões, a pessoa continua repetindo ciclos, mesmo desejando algo novo. É por isso que a mente se torna o principal campo de batalha da vida. Antes de qualquer vitória visível, existe uma vitória invisível sendo disputada dentro de nós. E entender isso muda tudo. Com o tempo, fica claro que a mente é um verdadeiro campo de guerra. A maioria das batalhas mais importantes da vida não acontece do lado de fora, mas dentro de nós. É ali que decisões são travadas, medos ganham força ou são vencidos, e o futuro começa a ser desenhado silenciosamente. Aquilo que ocupamos nossos pensamentos acaba se refletindo na vida que levamos. A realidade que experimentamos muitas vezes é um espelho direto daquilo que alimentamos internamente. O que pensamos repetidamente influencia quem nos tornamos.
Pensamentos constantes geram hábitos. Hábitos formam caráter e o caráter direciona o destino. Se a mente se fixa apenas nos problemas, no caos do mundo e nas dificuldades pessoais, tudo parece pesado demais. Os problemas crescem, a esperança diminui e a alma se cansa. Mas quando os olhos começam a buscar soluções, quando a fé passa a ocupar espaço, a esperança se levanta e a visão se amplia. A forma como você pensa não é neutra. Ela está constantemente te empurrando para algum lugar, e na maioria das vezes ela está te levando exatamente para onde seus pensamentos mais fortes apontam. Muitas pessoas carregam pensamentos repetitivos que se tornaram quase uma identidade. Pensam, dia após dia, que não são boas o suficiente, que o passado é pesado demais para ser superado, que Deus nunca poderia usá-las de verdade, ou que sempre estarão presas às mesmas lutas. Com o tempo, essas ideias deixam de ser apenas pensamentos e passam a definir comportamentos. Há quem acredite que nunca será livre de certos vícios, que sempre terá dificuldades com dinheiro, que jamais será constante espiritualmente ou que não pode confiar em ninguém. Quando uma mentira é acreditada por tempo suficiente, ela começa a produzir os mesmos efeitos de uma verdade. A pessoa passa a viver limitada por algo que nunca deveria ter tido poder sobre ela. O que pensamos importa mais do que imaginamos. Tudo o que entra na mente cedo ou tarde encontra uma forma de sair na vida prática. Não importa quanto você tenha, onde mora, quem conhece ou o que conquista. Uma mente dominada pela negatividade sempre puxará a vida para baixo. Não é possível sustentar uma vida saudável com pensamentos destrutivos. A direção da vida segue a direção dos pensamentos mais fortes. Eles funcionam como um leme silencioso, guiando decisões, reações e escolhas diárias. Por isso, surge uma pergunta inevitável. Se a sua vida está sempre avançando na direção dos seus pensamentos mais frequentes, você se sente animado com o lugar para onde eles estão te levando? A boa notícia é que, em Cristo, existe a possibilidade real de viver em vitória. E essa vitória não se limita a conquistas externas, reconhecimento ou sucesso visível. Estamos falando de vitória sobre pensamentos destrutivos, sobre atitudes que aprisionam, sobre emoções descontroladas e sobre uma mente instável que vive em conflito constante. É uma vitória que traz equilíbrio interior, clareza, saúde emocional e propósito. Uma vitória que permite viver a vida que Deus planejou, não apenas sobreviver a ela. Deus quer que você saiba algo essencial. A vitória já foi estabelecida. Ele não está improvisando um plano, nem tentando ver se algo vai dar certo. Ele já escreveu uma história de vitória e está convidando você a fazer parte dela. Essa vitória não depende das circunstâncias. Ela não está condicionada ao ambiente, à família em que você nasceu, ao seu passado, à sua genética ou ao que fizeram com você. Ela também não é anulada pelos seus erros ou pelas oportunidades que você perdeu. A verdadeira vitória começa no estado da mente. O problema é que o inimigo sabe disso. Ele entende que, se conseguir dominar seus pensamentos, automaticamente influencia toda a sua vida. Por isso, o ataque mais constante não é externo, mas interno. Ele acontece em silêncio, através de ideias, dúvidas e narrativas mentais que parecem inofensivas, mas são profundamente estratégicas. A batalha da mente define o rumo da vida. E vencer essa batalha é o primeiro passo para viver tudo aquilo que Deus já liberou para você. A vitória pode começar agora, não quando tudo melhorar. Ela não depende de uma mudança imediata de cenário, nem da resolução de todos os problemas. A transformação começa no instante em que a forma de pensar é confrontada. Um único pensamento alinhado à verdade pode iniciar uma virada completa. Muitas vezes, ideias são plantadas na mente de forma sutil. Um pensamento que diz, eu não consigo, não vai dar certo, é tarde demais, ou isso não é para mim.
E quando esse pensamento é aceito, a dúvida já criou raiz. A negatividade não surge do nada, ela é semeada, e aquilo que não é questionado acaba sendo cultivado. Pergunte a si mesmo, que pensamento está ocupando sua mente agora? De onde ele veio? Ele produz fé ou paralisia? Produz esperança ou medo? Nem todo pensamento que passa pela sua mente merece permanecer nela. Há ideias que sugerem derrota, isolamento, desvalorização e autossuficiência forçada, como se você estivesse sozinho, como se ninguém se importasse, como se tudo dependesse apenas de você. Outras insinuam que o pecado trará alívio, que ceder é mais fácil do que resistir, ou até que tudo relacionado a Deus não passa de ilusão. Também existem pensamentos disfarçados de direito, o direito de se amargurar, de se fechar, de agir com egoísmo, de guardar raiva. E há ainda aqueles que atacam diretamente o valor pessoal, dizendo que você é definido pelos seus erros, fracassos ou limitações. Esses pensamentos não são neutros. Eles disputam espaço, criam raízes e moldam decisões. Por isso, precisam ser identificados antes que se tornem padrões. O inimigo entende algo muito bem. A guerra não será vencida de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ele sabe que, se conseguir fixar um pensamento na mente e permitir que ele se acomode no coração sem ser confrontado, esse pensamento, com o tempo, produzirá fruto. E nem sempre ele tem pressa. Às vezes ele espera dias, meses ou até anos. Um pensamento aparentemente inofensivo, quando nutrido, se transforma em atitude. E atitudes repetidas se tornam estilo de vida. Por isso, a forma como você pensa no íntimo acaba definindo quem você se torna. Aquilo que ocupa espaço no coração, cedo ou tarde, se manifesta em ações. Talvez você pense que é só um pensamento, apenas uma possibilidade imaginada, um cenário que passa pela mente. Mas pensamentos que permanecem não são passageiros. Eles moldam comportamento. Eles criam respostas automáticas. Eles constroem ou destroem futuros. Grande parte desses pensamentos gira em torno de algumas áreas centrais. Medo, preocupação constante, tentação, sensação de não ter valor ou uma profunda incerteza. Medo paralisa, preocupação rouba a paz, tentação promete alívio rápido e cobra um preço alto depois. A falta de valor mina a identidade e a incerteza gera paralisia. Quando esses pensamentos dominam, a pessoa vive como alguém à deriva, sem direção clara, reagindo ao vento das circunstâncias. Mas é importante entender algo fundamental. Deus não planta medo, confusão ou desvalor no coração dos seus filhos. Deus não semeia medo, não incentiva a preocupação e não confunde o coração. Ele não coloca dúvidas sobre o seu valor, nem empurra você para a tentação. A origem desses pensamentos precisa ser discernida, porque aquilo que não vem de Deus não merece governar a sua mente. Quando o medo, a ansiedade, a tentação, a sensação de não ser suficiente ou a incerteza dominam o campo mental, isso revela que alguém entrou nesse território e lançou sementes que não pertencem ali. Algumas dessas sementes estão ali há pouco tempo. Outras, infelizmente, acompanham a pessoa há tanto tempo que já parecem parte da paisagem. Talvez você consiga enxergar claramente onde gostaria de chegar, mas não acredita totalmente que seja possível alcançar esse lugar. Existe um desejo de mudança, mas também uma dúvida persistente. Essa tensão interna não surge por acaso. Ela é resultado de uma mente dividida entre a verdade e a mentira. O problema é que muitos não sabem o que fazer com essas sementes. Elas são ignoradas, justificadas ou aceitas como parte da personalidade. Mas aquilo que não é confrontado acaba sendo cultivado, e aquilo que é cultivado cresce. A boa notícia é que existe vitória disponível. Não uma vitória teórica, distante ou simbólica, mas uma vitória real, acessível, conquistada por Cristo.
Em Jesus, a batalha decisiva já foi vencida. A vitória não está em processo. Ela já foi estabelecida. O que precisa acontecer agora é aprender a viver a partir dessa vitória e não lutar como quem ainda está tentando conquistá-la. Deus não semeia medo, não incentiva a preocupação e não confunde o coração. Ele não coloca dúvidas sobre o seu valor, nem empurra você para a tentação. A origem desses pensamentos precisa ser discernida, porque aquilo que não vem de Deus não merece governar a sua mente. Agora é o momento de decisão. Você pode continuar permitindo que a derrota domine seus pensamentos ou pode tomar posse da vitória. Nenhum problema externo, nenhum passado, nenhum erro define o resultado final. A única razão para perder a batalha da mente é não lutar. Mas se você escolhe lutar com consciência, fé e autoridade em Cristo, você começa a mudar a narrativa da sua vida. Levante-se, tome posse da sua mente e declare: eu não sou definido pelos meus erros, nem pelas dúvidas plantadas pelo inimigo. Eu estou de pé na vitória de Cristo e vou viver como Ele já conquistou para mim. A batalha da mente pode ser vencida agora. A transformação, a paz e o propósito estão ao seu alcance, porque a vitória já foi estabelecida e você está convidado a entrar nela. Continue nutrindo sua mente com verdades que transformam. Assista aos próximos vídeos e fortaleça sua fé diariamente.